Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. E o Atlético volta aos treinos hoje após o empate dentro de casa no sábado contra a Chapecoense. Vamos aos melhores momentos do jogo. Paulo Roberto Prestes. Que dureza. Te decepcionou muito o resultado e o jogo? Ou você acha que o Atlético até teve alguns momentos que jogou bem? Como é que você viu esse jogo aí? Pois é, o Atlético é imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Toma uns gols bobos, maturidade do time, erros individuais, que eu já tinha comentado isso, que estão matando a equipe. E é complicado, viu? O Atlético não tem um plantel que a gente sonhava em ter, né? Esperava que fosse algo melhor, principalmente as contratações não vieram, não deram certo, a não ser o Roger Guedes aí. E o Atlético, vou te falar, viu, está preocupante a situação, porque são jogos difíceis que o Atlético tem até a entrada dessa Copa. Um jogador a mais o segundo tempo todo. Inteiro. Impressionante, cara. Eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei, eu acho que tem que ter alguma coisa assim, extra-campo acontecendo. Não sei se é com o treinador, se é com a diretoria, o que está acontecendo, mas é uma situação complicada que o Atlético se encontra, viu? Não é fácil, não. Léo Gomide, você acha que existe algo extra-campo, como o Paulo Roberto disse aí, que pode estar acontecendo para esse time não desempenhar o que se espera dele? Olha, Breno, eu não duvido, né? Não duvido porque a gente tem que enumerar talvez quais são os problemas, né, Breno? O Atlético iniciou bem o Campeonato Brasileiro, fez jogos consistentes, por exemplo, para mim o mais consistente deles contra o Corinthians, né? Mas que vinha o Corinthians numa semana de ter jogado por Libertadores, né? Com alguns desfalques. O Atlético hoje, para mim, é uma equipe organizada, mas previsível, né? O Atlético é um time previsível. Começou muito bem com o Thiago, ele ajeitou a casa, mas eu acho que talvez, quando hoje é necessário dar um passo à frente diferente, eu não vou dizer que peca, ele acaba pagando um pouco pela inexperiência. O Atlético hoje tem um comandante inexperiente. Mas isso pode ser pela situação do elenco? Porque muita gente fala que é por causa do elenco. Também. Eu acho que ele atingiu um limite com esse elenco, né? E se ele tem outras ideias ou alguma outra alternativa para fazer com que o time jogue melhor, não é substituindo um zagueiro por um atacante. Ele não consegue mudar o jogo porque ele não tem um jogador no banco de reservas que vá fazer uma mudança significativa no time quando ele é chamado pelo treinador, né? O Eric já teve N oportunidades. E por que o Eric entrou sábado? O que o Eric fez de diferente? Não fez nada. Talvez por falta de opção. Sim, mas essa que é a questão. Então aí, ele não ter essas opções já não é uma obrigação dele, né? Porque não é ele quem traçou o planejamento do ano do Atlético. A gente tem que colocar isso também. Quem planejou o ano do Atlético não foi o Thiago Largue. Porque o planejamento inclusive nas contratações, sim, né? Porque o planejamento do Atlético, por exemplo, não era ter o Adilson. Quem resgatou o Adilson foi o Thiago Largue e tiveram de engolir. A questão é essa, né? Porque ele estava fora dos planos. Ele foi colocado lá na Florida Cup para servir de vitrine. Será que alguém vai se interessar pelo Adilson aí? Porque se aparecesse alguém, depois que o Atlético jogou a Florida Cup, o Atlético ia liberar o Adilson. Não adianta falar que não ia, porque ia, né? O Adilson era reserva do reserva nos jogos do Campeonato Mineiro. Só que ficou quieto, trabalhou, chegou o Thiago, resgatou ele e hoje é um dos principais jogadores do Atlético e fez falta contra a Chapecoense. Então, as limitações do elenco não cabem ao Thiago Largue responder por conta disso, né? E dos nomes ventilados aí, que o Evander viria, não vem mais, tem a questão do Denilson, também não vai adiantar, não vai adiantar. O que o Eric tem de diferente do Denilson? Nada, para mim equivalem. Então, não sei, se você colocasse ontem, sábado, o Denilson ou o Eric, seria a mesma coisa.
Então, ele chegou a um limite para mim. Eu não acho que o time é ruim, não acho. É um time minimamente organizado. Apesar de ter sofrido aí 6 gols nos últimos 2 jogos, foi assim um ponto fora da curva, como ele falou. Mas existe uma limitação de peças. Bom, vamos ouvir que o Thiago Largue falou sobre as substituições, mas antes aí uma dica para você que precisa de um emprego, quer trabalhar numa empresa que te paga um salário justo e com uma ótima estrutura. Você precisa de um emprego com uma boa remuneração e uma ótima estrutura de trabalho? Mande seu currículo para mundiale.com.br. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundiale é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundiale tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundiale é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. Então, pessoal, não se esqueçam aí. Você está procurando de um emprego? Mande seu currículo aí para mundiale.com.br. E agora, vamos ouvir aí o Thiago Largue, que falou sobre o jogo e as substituições durante a partida. Sinto muito o sentimento da torcida. Nós aqui dentro do vestiário estamos sentindo que a gente deixou escapar os 3 pontos. O motivo da mudança foi que a gente precisava de um gol e a gente estava com 2 sobras a mais, o Gabriel e o Bremer. E na ideia de ser mais ofensivo, colocamos o Eric no lugar do Gabriel e imediatamente a gente conseguiu o 3º gol. E não houve o tempo para recomposição. A ideia, eu já tinha comentado com o meu auxiliar no banco, íamos colocar o Leonardo Silva na zaga, montar uma linha de 4 novamente, mas não houve. 3 minutos depois aconteceu o gol e esse tempo aí foi muito rápido, muito curto. A tentativa de montar, seria certo que a gente faria essa modificação, mas não houve tempo. Aí, como já tomamos o 3º gol, a ideia foi manter, porque daí a gente precisava do 4º gol em seguida e o time lutou pela vitória. Não posso deixar passar aqui, a bola na mão, o pênalti. Sofremos uma derrota com o pênalti, o Gabriel estava com as 2 mãos para baixo, não fez nenhum movimento de braço e hoje, no movimento claro de braço do zagueiro adversário, ele coloca a mão na bola e não é marcado o pênalti. Isso aí, eu sei que é questão da diretoria, espero que a CBF, a Comissão de Arbitragem, reveja isso, porque está sendo um absurdo. Já são 2 derrotas para o Vasco, um pênalti que não houve, para o Sport agora um pênalti que também não houve, e agora a nosso favor que não é dado. Então, sabe, lamento muito, eu acho que a gente tem que estar muito ligado nisso, nesse Campeonato Brasileiro, porque isso também tem que ser, no mínimo, tem que ser igual. Vinícius, explicou aí as alterações, reclamou da arbitragem, mas o que você acha que foi preponderante para o Atlético aí? Com um jogador a mais, o segundo tempo todo e um pedaço do primeiro tempo, não conseguir mais uma vez vencer a Chapecoense. É o 3º jogo esse ano. O Atlético não consegue vencer a Chapecoense. Eu acho assim, né? A gente precisa sempre relativizar a culpa do Thiago Largue, porque, como disse o Léo, ele não fez parte do planejamento, ele não escolheu estar ali. Ele, de certa forma, foi uma sorte para a diretoria do Atlético ele ter aparecido e conseguido organizar o time minimamente, mas a impressão que eu fico é que ele chegou ao limite mesmo, né? Ele peca muito pela inexperiência. Eu sinto no Thiago Largue uma demora para sentir o jogo, e eu acho que isso é muito importante no treinador. Precisa entender de tática, precisa entender de número, precisa entender do jogo, mas precisa muito sentir o jogo também. E às vezes ele demora. Por exemplo, ele falou que foi muito rápido para recompor a defesa. 3 minutos é muito tempo num jogo de futebol. Acho que saiu o gol, na hora que saiu o gol, você tem que parar o jogo de qualquer jeito e colocar um zagueiro, fechar a casinha de novo, principalmente na atual situação que o Atlético está precisando do resultado. Então, acho que o Thiago Largue tem uma parcela de culpa importante, né? A gente fala muito do elenco, o elenco não é tão qualificado, mas alguém acha que o elenco da Chapecoense é melhor do que o elenco do Atlético? O Atlético jogou 3 vezes e não conseguiu vencer a Chapecoense nenhuma. Então, acho que esse clima de instabilidade que foi criado no Atlético, sem saber se o técnico é interino, se não é, com os reforços que a diretoria promete que não chegam nunca, isso tudo está atrapalhando muito o trabalho e sem trabalho as coisas ficam cada dia mais difíceis. Bom, vou colocar a Ana Cláudia aí, a participação do pessoal de casa, Ana.
Vamos lá, enviar os primeiros abraços de hoje. Abraço para o Matheus do São Benedito, para o Ataíde do Nova Vista, Nivaldo Ferreira, também para o Arlindo Januário. A torcida atleticana está super nervosa, tem vários comentários aqui. Deixa eu ler um comentário da Lilian do Alto dos Pinheiros. Ela comentou aqui: até quando o presidente vai se esconder e deixar tudo nas costas do Largue, que dizem ser interino? Cadê as contratações? Esse time é o reflexo da má gestão e está em uma posição condizente com seu planejamento e também com seu elenco. Agora o Adilson do Dom Bosco faz uma pergunta aqui. Ele quer saber o que falta para o Galo. Se a experiência para segurar resultados ou o técnico para passar para o time a sua orientação. Ele comentou aqui: a maioria dos times faz 1-0 e fecha a casinha. Vou jogar essa pergunta para o Paulo Roberto. Eu acho que esse é o ponto fundamental que ele colocou aqui, de você logo tomar o gol e fechar, lógico. O Atlético tem levado gols, como eu falei aqui, bizonhos, né? Incrível. Faz um e leva 2, leva 3, quer dizer, incrível. O Atlético, imaturidade total dentro do campo, fora do campo, sabe? E tem jogadores experientes lá, Paulo. Vitor, Fábio Santos, Ricardo Oliveira, Elias, para poder conversar também dentro de campo, né? Por isso que eu falo, cara, eu não sei, eu tenho que ter alguma coisa aí extra-campo, de relacionamento, de grupo, não sei, cara, tem alguma coisa errada que não bate, entendeu? Porque, como se frisou, são jogadores, né, que tem uma longa história no futebol e, pô, não sei se eles não estão, sabe, conversando, ou se eles estão... colocou a boca no trombone depois do jogo, né, Léo? Já falou aí que não ficou satisfeito com essas mudanças, ele saiu o tempo todo. É por aí que o Paulo tá falando? Você acha que ali ele já começa a transmitir que a coisa não tá boa de grupo? Breno, se ele fosse comandado por um técnico mais renomado, né, acho que talvez não declarasse o que ele falou, né? Mas isso aí é reflexo do que o Paulo falou há pouco, né? Eu acho que o fato de ser a primeira vez que é um treinador principal do Thiago Largue contribui para isso, né? Um dos pontos que o Luan tocou, que, por exemplo, aí eu já não concordo, é questão de função em campo, né? Eu acho que cada jogo tem a sua estratégia. Tem hora que você vai, por exemplo, o Apodi e o Bruno Pacheco são 2 laterais da Chapecoense que gostam de um apoio, né? Chegam ao campo de ataque. Se o Luan está jogando pelo lado direito, ele vai ter que marcar mais do que se ele estivesse jogando contra um lateral mais defensivo, né? Então, são questões do jogo que, se o treinador te pede, você tem que fazer. Porque se você não fizer, vai comprometer o time taticamente, você vai deixar espaço, enfim, né? O Luan tem mudado um pouco o posicionamento dele, sim, né? Inclusive, eu até destaquei que os números do Luan, eles são muito mais enaltecidos pela parte defensiva do que pela parte ofensiva, que foi onde a gente acostumou a ver o Luan jogar, né? Bom, vamos falar mais de Atlético no último bloco, Léo? E aí eu quero saber de vocês aí sobre a situação de Roger Guedes. O Atlético fez proposta para o Palmeiras. Vamos conversar isso mais aí no último bloco. Agora eu tenho uma dica para você que se preocupe em melhorar sua qualidade de vida. Crote é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. No Crote, os profissionais são qualificados e comprometidos com a assistência no atendimento de forma humanizada. Tem uma equipe de especialistas nas áreas de fisioterapia e pilates. Atende aos convênios Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia. Telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre a importante vitória do Cruzeiro ontem. Não sai daí.